Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com tanta facilidade, enquanto outras vivem presas num ciclo de escassez, medo e limitações? A resposta pode estar naquilo que você pensa, ou melhor, na forma como você foi programado para pensar. E aqui vai uma verdade chocante. Não é o quanto você trabalha que determina sua prosperidade. É o que você acredita sobre o dinheiro, sobre você mesmo e sobre Deus. Hoje, vamos desbloquear a chave da virada. Vamos mergulhar profundamente na psicologia da riqueza e revelar o que a Bíblia, a neurociência e a sabedoria de Napoleon Hill ensinam sobre a verdadeira prosperidade. Se você sente que está cansado de lutar sozinho, se você sente que nasceu para mais, mas não sabe como sair do lugar, se você quer destravar sua mente, curar sua alma e acessar a abundância que Deus já preparou para você, este vídeo é sua virada. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui pode desafiar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Por isso, fique até o final, porque hoje você vai sair daqui com um novo código mental, um novo espírito e uma nova identidade. Antes de começar, me responda nos comentários. Qual sua maior crença limitante sobre o dinheiro? Aquilo que você ouvia quando criança, aquela voz que ainda ecoa dentro de você. Compartilha com a gente. Sua verdade pode libertar outros também. Vamos juntos nessa jornada. O poder da crença. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, revelou um dos maiores segredos do sucesso. Tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o que acontece quando aquilo que você acredita é que você não merece prosperar? É aí que mora o perigo. Muitos de nós fomos ensinados a associar dinheiro com ganância, com culpa, com pecado. Quantas vezes você ouviu frases como: dinheiro não traz felicidade, rico não entra no céu, melhor pobre e honesto do que rico e corrupto? Essas frases não são inofensivas. Elas são sementes de escassez plantadas no solo fértil da sua mente. A Bíblia nunca disse que o dinheiro é o problema. Ela diz em 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro, é a idolatria. Dinheiro é apenas uma ferramenta. E quem tem um coração alinhado com Deus pode usar essa ferramenta para curar, construir, expandir, ajudar e transformar vidas. Jesus mesmo teve discípulos prósperos. José de Arimateia, que ofereceu seu túmulo para Jesus, era um homem rico. E Salomão, rei escolhido por Deus, foi o homem mais rico da história. Então, qual é a sua crença? Você acredita que prosperar é errado? Você acredita que nasceu para sofrer? Ou acredita que foi criado à imagem e semelhança de um Deus de abundância? Porque a verdade é simples. Você só atrai aquilo que acredita merecer. E aqui está o exercício mental de hoje. Repita agora em voz alta 2 vezes. Eu mereço prosperar. Eu mereço prosperar. Sinta a força dessas palavras. Mesmo que sua mente resista, continue. Você está reprogramando sua alma. De mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Napoleon Hill dizia que a fé é o início de toda realização. E isso está profundamente alinhado com Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O problema é que a maioria das pessoas não tem fé no futuro. Elas têm medo. Medo de perder o pouco que têm. Medo de tentar e falhar. Medo de sonhar grande e ser criticadas. Esse medo cria uma mentalidade de escassez, um estado constante de sobrevivência, ansiedade e comparação. Mas o Espírito de Deus não é um espírito de medo. 2 Timóteo 1,7 declara: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você precisa trocar o filtro pelo qual enxerga a vida. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para multiplicar. Pare de se perguntar: como posso pagar minhas contas esse mês? E comece a perguntar: como posso ser um canal de bênçãos para o mundo? A verdadeira prosperidade começa quando você sai do modo escassez e entra no modo missão. E aqui entra o maior código da abundância.
Deus supre tudo o que é necessário para cumprir aquilo que Ele te chamou para viver. Não é sobre ter para se sentir completo, é sobre ser completo para então atrair tudo o que precisa. Reprogramação subconsciente, a última fronteira. A ciência hoje confirma o que a Bíblia já dizia há milênios. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. A sua mente subconsciente é o lugar onde estão armazenadas suas crenças mais profundas. E 95% das decisões que você toma vêm desse nível invisível. Se lá dentro você acredita que não é digno, nunca vai dar certo, isso não é para mim, então, mesmo sem perceber, você vai sabotar qualquer oportunidade que aparecer. Você pode ler todos os livros, assistir a todos os vídeos, mas se não mudar o código interno, vai continuar voltando para o mesmo ponto. Então, como mudar? Exposição consciente à verdade. Alimente-se diariamente da palavra de Deus, de conteúdos que fortaleçam sua identidade e de declarações de fé. Repetição emocional. Repita, sinta e declare aquilo que você quer manifestar. Visualização com gratidão. Veja-se vivendo aquilo que deseja, como se já fosse real. Agradeça como se já tivesse recebido. Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11:24. Essa é a chave da reprogramação. Não é só mental, é espiritual. Você já ouviu falar que somos como ímãs? Essa analogia é mais verdadeira do que parece. A maneira como pensamos, sentimos e reagimos ao mundo cria uma frequência, e essa frequência, como uma estação de rádio, atrai eventos, pessoas, oportunidades e até perdas. É por isso que pessoas com mentalidade de escassez vivem dizendo: comigo nada dá certo. Sempre falta alguma coisa. Rico só fica mais rico e pobre só sofre. Essas frases são como mantras inconscientes, e quanto mais você repete, mais você reforça a programação interna que te mantém preso na mesma realidade. Mas quando você começa a cultivar uma mentalidade de abundância, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como interage com ele. Napoleon Hill fala que existem 3 forças fundamentais para atrair riqueza: desejo ardente, fé inabalável, ação persistente. E a Bíblia confirma isso em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta apenas crer. Você precisa agir em direção àquilo que acredita. Mas atenção, essa ação não nasce da ansiedade, e sim da certeza. Você age não porque tem medo de perder, mas porque tem convicção de que já venceu. O círculo da riqueza espiritual e material. Deus criou você para ser um canal, e canais não retêm, eles transmitem. A prosperidade divina não é sobre acumular, é sobre transbordar. Salmo 23:5 diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando você vive de forma alinhada com Deus, seu cálice transborda, e você se torna fonte de bênção para outros. Mas veja bem, não existe transbordo sem contenção. Antes de transbordar por fora, você precisa estar cheio por dentro. E aqui entra um princípio fundamental. Riqueza verdadeira começa com gratidão. A gratidão abre portas que o esforço humano jamais poderia abrir. Ela muda sua frequência interna. Ela tira o foco do que falta e reposiciona você na abundância do agora. Pare agora e reflita. O que você tem hoje, que um dia você orou para ter? Você tem mais do que imagina, mas está tão preso no ainda não tenho que esqueceu de agradecer pelo já conquistei. Napoleon Hill dizia que o reconhecimento do que já temos é o primeiro passo para atrair mais. E a Bíblia confirma isso. Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Esse em tudo não é só quando tudo está bem. É também na luta. É também no deserto. Porque até o deserto tem propósito. A mente rica é uma mente livre. Você sabia que, segundo estudos da neurociência, cerca de 70 mil pensamentos passam por nossa mente todos os dias? E 90% deles
são os mesmos do dia anterior. Isso significa que se você não mudar sua estrutura mental, você vai repetir os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos medos e colher os mesmos resultados. Mas quando você muda seus pensamentos, você muda seu destino. Romanos 12, 2 nos ensina: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prosperidade é consequência de uma mente transformada. Você não precisa mais correr atrás do dinheiro. Quando sua mente está alinhada com os princípios do reino, a abundância corre atrás de você. Deuteronômio 28:2 declara: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A riqueza que vem de Deus não vem com sofrimento. Ela vem com direção, ela vem com paz, ela vem com propósito. Vencendo os inimigos internos. Toda jornada de prosperidade começa dentro. E os maiores inimigos da riqueza não estão do lado de fora. Estão aí, dentro da sua mente. A dúvida, a procrastinação, o medo de ser julgado, a culpa por querer mais. Napoleon Hill chamava isso de os 6 fantasmas do medo e dizia que são eles que impedem a maioria das pessoas de alcançar seu verdadeiro potencial. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Seu coração aqui representa sua mente, suas emoções, sua identidade. Se você não limpar o interior, o exterior continuará sujo. Então é hora de se livrar da culpa, de perdoar a si mesmo, de aceitar que querer prosperar não é egoísmo, é obediência ao propósito. Porque você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. E como você pode iluminar outros, se nem consegue pagar sua própria luz? O dinheiro na mão de quem tem propósito. Muita gente acha que espiritualidade e riqueza são opostos, mas na verdade, eles são complementares. A questão é, o que você vai fazer com a riqueza que Deus te confiar? Você vai guardar, ostentar ou multiplicar e servir? A parábola dos talentos nos ensina isso com clareza. Deus se agrada de quem multiplica, de quem usa o que tem com sabedoria e coragem. Se você enterra seus dons, se você foge do seu chamado, se você se esconde com medo de errar, está rejeitando a abundância que o céu quer derramar sobre você. Chegou o tempo de parar de fugir. Chegou o tempo de assumir seu lugar como filho ou filha, amado de um pai que tem prazer em prosperar seus filhos. Mateus 7:11 confirma: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus quer te ver prosperar, não para o seu ego, mas para que você seja um instrumento do reino na terra. Você pode ter os melhores planos do mundo, mas se seus hábitos não estiverem alinhados com seus sonhos, você está sabotando sua própria colheita. Napoleon Hill dizia com clareza: os pensamentos se transformam em ações, e as ações, repetidas, se tornam hábitos. E o que a Bíblia nos mostra desde Gênesis é que Deus opera através de processos. Ele criou o mundo em 6 dias, um passo de cada vez. Ele entregou a terra prometida por etapas. Ele formou líderes através do tempo, da dor e da disciplina. Ou seja, prosperidade não é um evento, é um processo. E esse processo se constrói com hábitos diários. Então me responda agora, quais são os seus hábitos? O que você anda fazendo com seu tempo, seu corpo, sua mente e seus recursos? O hábito de renovar a mente. O primeiro hábito de pessoas prósperas é alimentar-se todos os dias com pensamentos alinhados à abundância. Não é opcional, é vital. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Napoleon Hill completa: o cérebro humano se torna magnetizado com os pensamentos que dominam sua mente. Ou seja, aquilo que você escuta constantemente passa a ser parte de quem você é. Pare de alimentar a escassez.
Evite conversas negativas, notícias que geram medo, ambientes que sugam sua energia. Substitua por conteúdos edificantes, declarações de fé, estudos bíblicos, visualizações positivas. Você é responsável por proteger o jardim da sua mente. O hábito de planejar com fé. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Pessoas prósperas não vivem no improviso. Elas têm metas, cronogramas, prioridades e direção. Mas o segredo está aqui: planejar com fé. Não é ansiedade, é sabedoria guiada pelo Espírito. A oração deve anteceder o plano, e o plano deve ser acompanhado de ação. Napoleon Hill sempre reforçou: decisões devem ser rápidas e mudanças devem ser lentas. Quem vive adiando nunca conquista. Quem espera estar pronto para começar nunca sai do lugar. Deus honra o movimento. O mar só se abriu quando Moisés tocou com o cajado. Pedro só andou sobre as águas depois de sair do barco. Você precisa agir com fé, não porque tudo está resolvido, mas porque você confia que Deus caminha com você. O hábito de semear com excelência. Quem planta com medo, colhe escassez. Quem planta com fé, colhe milagres. 2 Coríntios 9:6 ensina: quem semeia pouco, colherá pouco, e quem semeia com fartura, colherá fartamente. E aqui não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de tempo, talento, energia, amor, perdão, atenção. Você é um semeador o tempo todo. A questão é: o que você está semeando? Pessoas prósperas têm o hábito de dar o melhor onde estão. Elas servem com excelência, elas honram compromissos, elas fazem além do mínimo. E por isso a colheita delas é maior, porque Deus honra quem honra. Napoleon Hill chamava isso de o hábito de prestar serviço além do que é pago para fazer. E dizia que esse é um dos pilares da riqueza verdadeira. O hábito de associar-se com pessoas certas. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E isso não é só filosofia, é neurociência. O cérebro espelha comportamentos. Você absorve o padrão emocional, financeiro e espiritual de quem está ao seu redor. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Pessoas prósperas se cercam de pessoas que as elevam. Elas não se expõem a relacionamentos tóxicos. Elas sabem dizer não ao que suga, para dizer sim ao que constrói. Talvez você esteja estagnado não porque lhe falta capacidade, mas porque está cercado de vozes que te fazem duvidar de quem você é. Ore para que Deus te conecte com pessoas alinhadas ao seu propósito, porque nenhum destino de abundância é alcançado sozinho. O hábito de celebrar as pequenas conquistas. Quem não sabe celebrar o pouco, nunca será digno do muito. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Pessoas com mentalidade de escassez nunca se sentem suficientes. Sempre falta algo. Sempre estão esperando o grande momento. Mas a mente próspera celebra a jornada. Ela reconhece cada passo. Ela vibra por cada conquista, por menor que pareça. A celebração gera energia, alegria, frequência de abundância. É uma forma de dizer ao universo e a Deus: estou pronto para mais. O hábito de ouvir a intuição espiritual. Napoleon Hill chamava de inteligência infinita. Nós que temos fé, sabemos, é a voz do Espírito Santo. Pessoas prósperas aprendem a ouvir essa voz. Elas oram antes de tomar decisões. Elas não seguem apenas lógica, seguem direção divina. Isaías 30:21 nos assegura: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, andem por ele. Essa é a vantagem de quem anda com Deus. Você não precisa adivinhar. Você só precisa ouvir. Comece a cultivar o hábito de silenciar, meditar e perguntar a Deus: qual é o próximo passo? Ele fala. E quando ele fala, não há dúvida, há paz. O hábito de reconhecer a fonte. Por fim, o mais poderoso de todos os hábitos, lembrar-se todos os dias de onde vem sua provisão.
Deuteronômio 8,18 diz: Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Pessoas verdadeiramente prósperas são humildes. Elas sabem que são apenas instrumentos. Elas não colocam sua confiança no dinheiro, mas em Deus. E é por isso que Deus continua confiando mais a elas. Porque Ele sabe que elas não vão se perder. Elas vão servir. Você chegou até aqui por um motivo. Nada disso é por acaso. A vida pode ter te ferido. As dívidas podem ter te sobrecarregado. O medo pode ter te paralisado. Mas dentro de você, ainda existe uma semente viva, uma chama acesa, um chamado que nunca deixou de sussurrar. Você nasceu para mais. E essa é a verdade que eu quero que você guarde no coração hoje. Você não está esperando por uma oportunidade. Você é a oportunidade. Você é a porta pela qual Deus quer derramar abundância, cura, prosperidade e transformação neste mundo. Mas para isso acontecer, você precisa decidir. Decida. Sair do ciclo de escassez. A escassez não é apenas financeira. Ela é mental, é emocional, é espiritual. Escassez é viver achando que nunca é o suficiente, é viver com medo de perder, é viver em constante comparação. A boa notícia é que você pode sair disso, mas não por sorte, por escolha. Romanos 8,37 declara com autoridade: Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é mais uma vítima. Você não é mais um erro. Você não é o que os outros disseram que você é. Você é amado. Você é chamado. Você é capacitado. E dentro de você já existe tudo o que precisa para prosperar. Mas precisa decidir romper. Decida vencer a si mesmo. O maior inimigo não é o sistema, não é o governo, não é sua origem familiar. O maior inimigo é o seu eu de ontem. A versão que procrastina, que se sabota, que duvida, que se acomoda. Se você quiser viver um novo nível, precisa matar o velho eu. O eu medroso, o eu limitado, o eu ferido. Efésios 4, 22, 24 nos orienta. Abandonem a velha natureza que se corrompe por desejos enganosos. Renovem-se no modo de pensar e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Essa é a verdadeira virada, assumir quem você realmente é. Decida viver como filho A. Você não é um pedinte no reino. Você é herdeiro. Romanos 8,17 diz: Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas muitos vivem como escravos. Oram como se estivessem implorando. Agem como se fossem indignos. Sabe o que isso faz? Bloqueia o fluir da abundância. Porque a abundância só flui onde existe identidade. Você precisa se ver como filho, como filha amada, como alguém que tem acesso livre à presença e à provisão do Pai. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você só precisa crer. Decida ser um milagre. Pare de esperar por um milagre. Comece a ser um. Quando você muda, quando você prospera, quando você transforma sua mente, você se torna uma luz que inspira outros. Você se torna resposta para orações que você nem imagina. Quantas pessoas estão esperando que você floresça para também criarem coragem de crescer? A sua mudança não é só por você. É por sua família. É por sua geração. É por Deus. O mundo não precisa de mais sobreviventes. Precisa de despertos, de corajosos, de pessoas comuns com fé extraordinária. Um último exercício. Coloque a mão no seu coração agora. Respire fundo e declare, com toda a força da sua alma: Eu sou a chave. Eu sou a chave. Sim, você é. Você não está esperando algo cair do céu. Você é o céu se manifestando na terra. Você é a resposta. Você é a porta. Você é a virada. Uma decisão final. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Compartilhe com alguém que está precisando dessa palavra. Comente aqui embaixo: Eu sou a chave da virada.
Vamos criar juntos uma corrente de fé, prosperidade e transformação. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.